Fala, torcida alvinegra, bora pro pós-jogo Bahia 1, Botafogo 0. O Botafogo foi a Fonte Nova e enfrentou o Bahia com a escalação do Patrick de Paula e Newton. Newton também atuando ali na cabeça de área, tendo Marlon Freitas um pouco mais à frente, com a missão de armar o time. A gente acabou tendo um time muito previsível, até um pouco mais arrumado do que outros jogos, mas um time sem criatividade. Newton ali fazendo quase uma função de terceiro zagueiro entre o Jair e o David Ricardo, o que muitas das vezes ele se atrapalhou bastante, ficou um pouco perdido também, teve pouca saída de bola com qualidade. Patrick de Paula, mais uma vez, não demonstrou, né, capacidade de pensar o jogo e muitas vezes se desfazia da bola, fazendo com que o Botafogo então perdesse a continuidade da jogada. Além disso, o Renato Paiva escalou Mastriani na frente junto com o Igor Jesus. Mastriani, com a pouca mobilidade que tem, acabou não ajudando muito, engessando o time. E numa jogada incrível, né, do Eric Puga, driblando o Newton e também a marcação do Marlon Freitas, que dobrava em cima do jogador do Bahia. O Newton ali marcando mal, posicionado. O Eric Puga então consegue uma jogada na linha de fundo, cruzando para a área, onde o Cauli faz o gol do Bahia. Daí para frente, o Botafogo não conseguiu reagir em algumas jogadas, mas no segundo tempo o Renato Paiva fez algumas mudanças. O Botafogo até teve algumas chances. Arthur muito abaixo novamente daquilo que a gente espera que ele vá jogar, né? Perdeu um gol de cara a cara com o goleiro do Bahia. Daí para frente foi uma sequência de mudanças, né? Entrou o Jefinho, entrou o Natan Fernandes fazendo sua estreia, o Alex Telles entrou, o Matheus Ponte entrou, e aí o time ficou um pouco desarrumado, uma coisa bastante complicada, né, para o Botafogo nessa altura. Um time desarrumado, desencontrado, mas um pouco mais ofensivo. Teve algumas outras chances, mas acabou não marcando o gol e o Botafogo saindo aí então com a derrota. Mas quem é que ia imaginar, né, que a escalação do Renato Paiva, aquela que entrou com Patrick de Paula e Newton ali no meio de campo, iria dar no que deu, né? Um time pouco criativo, um time muito estático, sem as mobilidades necessárias para fazer jogadas para o gol. Bom, meu amigo, o jogo do Botafogo hoje não fluiu, demorou então a mexer. Quando mexeu, botou os jogadores que a gente acredita que vão render, como o Jefinho e o Nathan Fernandes, estavam, né, prontos para jogar em condições porque que não colocou antes, a gente também não entende, né? E aí deu no que deu. Hoje o Botafogo em 11º com apenas 8 pontos, ficando muito atrás na corrida pelo Brasileirão. Bom, eu te peço aqui, se você não é ainda nosso inscrito, que se inscreva, né? Coloque aí o dedo no, no inscrever-se e inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo, comente, deixe seu comentário e compartilhe assim que puder, para que esse vídeo possa ser entregue para mais botafoguenses. Bom, gente, como eu estava dizendo, o Botafogo muito desencontrado. Eu acho que eu poderia botar aí 3 jogadores com um rendimento muito abaixo. Aqui, ó, por exemplo, Newton, desencontrado, muito desencontrado, sem saber o que fazer. E muitas das vezes ali atrás, sem saber sair com a bola, né, com qualidade. Nós poderíamos falar do próprio Arthur, mas vou dizer para vocês também que o Jair estava muito inseguro hoje. Então, acho que para mim foram destaques negativos. E jogadores que não foram também muito decisivos, nem participativos. Teve o Mastriani, que apesar de eu estar colocando ele nessa situação, ele teve uma chance de gol de cabeça e acabou não fazendo. Então, nós tivemos, além dessa escalação, que para mim foi uma escalação covarde, uma escalação que queria defender resultado, queria jogar por uma bola, para mim foi isso. Apesar disso, né, nós tivemos um time até no primeiro tempo mais arrumadinho, achei que daria para jogar contra o Bahia, mas a gente depois viu as mesmas consequências que são a falta de criatividade, falta de criação de jogadas, e o Botafogo mais uma vez decepciona o torcedor e acaba amargando uma derrota no Campeonato Brasileiro. A coisa não vai bem, mas agora vamos viajar para enfrentar o Estudiantes, para enfrentar o Carabobo, precisando ganhar para não jogar a Libertadores fora. Né? Caso o Botafogo perca para o Carabobo, a coisa vai ficar muito difícil de melhorar para o Botafogo.
Bom, hoje o jogo foi até propício, vamos dizer assim, para a gente ver aí alguns jogadores desempenhando, né? Como o Nathan e o Jefinho. Gostei muito da entrada do Jefinho. O Jefinho entrou muito bem. Para mim, ele tinha que ter entrado já no primeiro tempo. Tinha que ter entrado já como titular. Isso eu falei no vídeo anterior, né? Vocês podem ver, pegar o vídeo aí que eu fiz mais cedo. Esse aqui já é o segundo vídeo, né? Então vocês podem pegar o vídeo que eu falo quem é que vai sair melhor, né? Botafogo ou Bahia nesse confronto. Eu falo que a escalação poderia ter o Jefinho, né? Mas a gente achava que a coisa ia acontecer do jeito que aconteceu. O Nathan Fernandes, para mim, entrou bem, sendo que o jogo não ajudava muito, né? Quando ele entrou já estava 1-0, já estava naquela desorganização toda. Então a gente pode ver que o Nathan tem potencial, mas precisa ser um outro jogo com mais tempo, né? Então é isso, gente. Botafogo entrou em campo no primeiro tempo com um time até arrumadinho, marcando em cima, mas um time imprevisível, um time pouco criativo, que depois que cansou e começou a tocar muitos passes errados, a trocar muitos passes errados. Com as mudanças, né? A entrada do Natan, a entrada do Matheus Ponte, a entrada do Alex Telles, a entrada do Jefinho, e até do Juan, que entrou também, deu um passe ali, tentou achar o Igor Jesus na área, né? Porque a única coisa que ele participou efetivamente, até ele ajudou a deixar o time um pouco mais ofensivo, né? A zaga foi um pouco segura, muito, na verdade muito segura, achei Jair muito seguro hoje, e o Newton perdido ali entre os zagueiros e fazendo a função do volante. Para mim, o grande erro do Renato Paiva hoje foi ter escalado Patrick de Paulo e Newton nesse jogo. Parecia uma escalação covarde, uma escalação que esperava Bahia, uma jogada, um erro do Bahia para decidir. Mas a gente sabe que o Botafogo não gosta muito de jogar assim, o Botafogo gosta de propor jogo, né? E é assim que a torcida gosta de ver o time render, certo? Bom, é isso. Próxima rodada agora é contra o Inter, mas no meio da semana a gente tem um cara bom pela Venezuela. Na Venezuela, a gente espera que o Botafogo melhore para esse jogo. Bom, então esse foi o nosso pós-jogo aqui, um jogo, um vídeo que a gente está, né, depois desse jogo aí, fatídico jogo onde o Botafogo perde mais uma fora de casa. E agradecer a todos e até a próxima.